Fala, Tricolor. Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice, não é? Mas isso não vale para o Fluminense. Eu tenho aqui duas canetas, vermelha e azul. O que você preferiria? Manter o erro até que você consiga perceber que ele de fato solucionou algum problema, que de fato ele melhorou, e aí erra até acertar? Ou você prefere mexer naquilo que não está dando certo, colocar alguma coisa que dá certo e você manter aquilo que deu certo no lugar? É o mais normal você escolher isso. E aí, se por acaso isso daqui que deu certo no momento tá errado, é normal você tirar, já que começou a dar errado, mas não no Fluminense. No Fluminense, você tem várias coisas que dão errado e você continua executando, você continua planejando, você continua escalando errado. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui duas coisas. A primeira, se você assistiu o jogo da Inter contra o Barcelona, você viu que jogaço. Talvez ali o melhor jogo do ano, talvez o melhor jogo em muito tempo no mundo inteiro. E aí esse jogo aqui, em específico, a Inter, a Inter ela estava em primeiro lugar do Calcio, né, italiano, e só perdeu o topo da tabela depois de duas derrotas, como você percebe aqui, né, duas derrotas consecutivas da Inter, para o Bolonha e para Roma, fora de casa. E aí perdeu, mas ainda assim tem muita chance de conseguir se sagrar campeã ao mesmo tempo do Calcio italiano e a Champions League, já que a Inter é finalista contra o PSG. E aí, quando você olha o esquema tático da Inter, é um 3-5-2. Ela até pouco tempo era a primeira, né, para você perceber que eu não estou falando mentira. Até pouco tempo atrás ela era a primeira, ela sempre esteve ali no topo da tabela. No início do campeonato, deu uma quedinha, daqui a pouco só topo da tabela, topo, topo, topo. Ficou por algumas rodadas aqui na primeira posição e agora perdeu e está em segundo. Mas, tipo assim, pô, o futebol italiano é um futebol competitivo, não são dois times igual ao futebol espanhol, não são três times igual ao futebol português ou mesmo um único time do futebol alemão. Tem vários times ali que são fortes. É um futebol competitivo, o futebol italiano. E ele ficou em primeiro e está em segundo e está na final da Champions League, ganhando do Barcelona e ganhando de outros, né, times ali fortes também. E com um esquema de 3-5-2. Cara, tem alguns técnicos no mundo alterando o esquema de 4-3-3 e colocando um 4-2-4. É arriscado um 4-2-4? É. Mas eu vejo que, tipo assim, quando todo mundo resolve colocar o 4-3-3, tá todo mundo jogando igual, você precisa alterar para você começar a dominar o jogo. O 3-5-2, você tá dominando o meio campo. Pô, Wallace, mas o Barça, ele gerou muito contra-ataque, né? Teve muito contra-ataque, muitos lances de gol, o goleiro... Porque eles também atacavam, cara. É isso, futebol, você tenta ganhar numa área e se você acaba tendo uma menor, né, quantidade de jogadores no outro, você acaba perdendo o outro. Mas, tipo assim, o 4-2-4, se o esquema de 4-2-4 tu ganha pressão, o outro time não joga. O Fluminense já jogou assim no 4-2-4 e já funcionou. Funcionou em uns jogos, funcionou em outros. E aí eu pergunto para você, atualmente esse esquema de 4-3-3 está funcionando? Não. Será que não valeria a pena a gente, por exemplo, a nossa zaga tá ruim, cara, a gente não consegue ficar um jogo sem tomar gol? Não valeria talvez a gente colocar três jogadores fixos, um jogador fixo no meio de campo de marcação? Numa dessas o André surgiu, cara. A gente tá sem Bernal agora, a gente tá sem o Germancano. E aí, ao invés da gente simplesmente ter que puxar um jogador da base, cara, puxa o jogador da base, ó, a gente tá precisando de você. Cara, o Cauã Elins não surgiu assim, a gente tá precisando de você, ele não ajudou em 2024 fazendo vários gols, assim como o Serna. A gente precisa gastar 40 milhões para trazer algum jogador que sabe se lá se ele vai dar certo. Cara, a gente gastou muito dinheiro com Hércules e com o Canóbio. Eles dois são os piores jogadores que passaram pela titularidade ou ainda estão como titular do Fluminense. Disparados, eles são os piores.
E olha que eu tenho uma esperança no Hércules. Não tem mais tanto no Kenobi, porque, sei lá, acho que já perdi. Mas no Bernal ainda acredito. No Bernal não, perdão. No Hércules eu ainda acredito, assim como eu ainda acredito no Bernal. Só que agora não dá, o Bernal que ele se machucou. E eu pergunto pra você, faz sentido a gente permanecer no erro? Vai subir isso aqui, sem esse aqui. Vai cortar. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Comenta o que você achou do vídeo. Né? Você mudaria o esquema tático do Fluminense? Não. Convido você, então, a escrever aí o que você anotaria como escalação e quem entraria no lugar de quem no time do Fluminense. Valeu, galera.